Além de material de qualidade, uma boa gravação das rezas e pontos na religião de matriz africana é fundamental, influencia naquilo que vamos aprender e também naquilo que vamos ensinar. A partir de hoje, vamos fazer umas matérias especiais direto da Axé Record. A primeira você acompanha a partir de agora. Yanagoro, o babaira, o Yanagoro, o babaira, o babaira, o. Para mim, eu já sou acostumado, antes de chegar aqui ao nível religioso, já sou acostumado com a gravação de sambas de enredo desde o tempo dos estúdios da Isaek. Então, para mim, especialmente pela marcação eletrônica, para mim é muito bom assim, cada canal, cada voz, cada instrumento, tambor, o AG, cada local dá uma dinâmica e uma pureza muito melhor de som, com certeza. Então, Israel, quando eu conheci o Rodrigo e ele me fez a proposta de gravação, me explicou todo o processo, como seria, de que forma ocorreria, eu achei interessante e resolvi aceitar o desafio e estou muito feliz pelo desafio, porque hoje nós estamos criando um novo parâmetro de gravação. É um trabalho um pouco mais árduo, é um trabalho um pouco mais demorado, mas é um trabalho com resultado que o meu público merece, que o povo religioso merece. Então, hoje a minha preocupação não é o tempo de gravação, e sim a qualidade de gravação. E a Axé Records hoje está me proporcionando isso de maneira que me completa plenamente. A qualidade musical para a religião de matriz africana tem se tornado cada vez mais importante. E é por isso que estamos aqui hoje na Axé Record para falar com o Rodrigo Fangial, ou Rodrigo de Ossanha, sobre isso. Rodrigo, obrigado por ter nos recebido aqui, obrigado pela parceria com o Kizomba. Para começar então, da onde tu conheceste religião e logo depois onde é que tu conheceu música? Obrigado o Israel, ao Kizomba, a todos os seguidores aí que acompanham o trabalho do Kizomba e todo o público religioso. Eu nasci numa família religiosa, o meu pai sempre foi um bandista, então eu conheço Umbanda desde pequeno. O meu envolvimento no áudio foi no final de 2003 e no final de 2004 eu fui para o Rio de Janeiro visitar o meu irmão, mas na verdade eu tinha intenção de ficar lá. E aí comecei a desenvolver mais a questão do áudio, mas somente em 2007 que isso se tornou necessário o envolvimento mais profissional. E aí tu começa a conhecer estúdios, começa a conhecer produtores, lá tem muita gente fazendo isso. E a ideia do estúdio Axé Records, a ideia ela sempre surge num momento específico, né? Eu lembro que eu acompanhava algumas produções de alguns amigos produtores e eles faziam captações de banda, e eu lembro que eles captaram um pessoal de Umbanda e também um pessoal de capoeira. E a diferença que foi percebida naquele momento foi quando era o pessoal de Umbanda e o pessoal de capoeira, eles colocavam todo mundo junto, microfonavam todo mundo e gravavam. O produtor pegava e falava assim, ó, eu vou apertar o REC ali e agora é tudo com vocês. Aí ali eu percebi assim a questão da produção, assim, que não era uma atenção igual era pra música. Aí passou um tempo, eu peguei, falei com o produtor, tive a oportunidade, e eu perguntei pra ele, pô, você captou aquele pessoal de Umbanda, captou aquele pessoal de capoeira, por que tu coloca eles todos juntos? E por que quando é banda, quando é música diferente, você capta separado? Aí ele pegou e falou pra mim assim, cara, eles, na maioria deles, eles nem músicos são. O tambor não é um instrumento igual a um instrumento de violão e tal. E se eu for captar igual música, talvez eles nem vão conseguir fazer isso.
Tu acha que isso parte mais pelo despreparo do estúdio ou por preconceito mesmo? Eu acho que preconceito. Eu acho que o povo religioso ele já está acostumado com o preconceito. Eu acho que isso aí... Só que eu estava num outro ângulo. Eu estava na questão musical e eu percebi um preconceito no setor musical religioso, né? Então, a partir desse momento, nasceu a ideia do estúdio Axé Records. Foi ali que eu pensei comigo assim, ó, eu ainda vou montar um estúdio e ainda vou atuar somente voltado para a religião, falando de música, produzindo música religiosa conforme os caras produzem música. Porque uma hora eu sabia que eu ia voltar para minha terra, para o Rio Grande do Sul. E aí quando chegou em 2016, no final de 2016, o meu filho carioca, eu queria muito conhecer a cultura do Sul. E aí resolvi, voltei, e aí montei o projeto Axé Records. Quando eu montei o projeto Axé Records, eu já havia conhecido a equipe JC, que eles foram um dos pioneiros que atuaram comigo no início do projeto. E quando o Jorge me procurou, ele perguntou para mim como é que era a questão do meu trabalho. O Jorge é um cara que já gravou samba, já tocou na noite, então tinha um conhecimento musical. E eu falei, cara, eu tô a fim de gravar religião igual se grava música, entendeu? Gravar tudo separado, porque os alabês hoje, o que os alabês têm que se perguntar, assim, ó, quando eles vão gravar uma música, né, quando eles vão gravar um trabalho religioso, por que fica igual tem o costume de se dizer antigamente, as gravações de Umbanda, todo mundo reclamava da qualidade, aquela coisa toda. Qual é a pergunta que ele tem que fazer? Por que os caras gravam tudo separado? Porque os caras fazem aquilo ali com a maior dedicação possível. Eles gravam tudo separado porque eles não querem intervenção de nenhuma outra fonte sonora naquele instrumento que está sendo gravado. É muito bacana colocar todo mundo junto na cabine, fazer uma live, microfonar todo mundo. Mas na questão assim, ó, de você gravar um trabalho onde tu vai deixar pro público, né? Você gravar um trabalho, eu acho que os alabês têm que ter uma ambição maior na questão da musicalidade. Então o Axé Records ele vem com esse pensamento. A gente não trata o músico religioso apenas como um alabê, né? E tem uma questão do preconceito que você havia falado antes. O tambor, um exemplo, o tambor ou o atabaque. Se tu pesquisar na internet, o tambor ele é um instrumento que eles classificam assim, ó, não há afinação e nem som definido. Até aí tudo bem, né? Porque cada um aperta do seu jeito, cada um afina do jeito que gosta. E é considerado um instrumento de uma nota só, que daí já é uma parte que eu discordo, né? Porque o tambor ou o atabaque, tu vê aí nos palcos religiosos grandes tamboreiros, grandes ogãs, grandes alabês, tirando vários sons, várias notas dentro da linguagem da percussão. Então o Axé Records ele vem com essa ideia de tratar o trabalho religioso com extrema importância. Os alabês, ele é um músico religioso. E um músico que é um músico principal, né? Então, hoje os axés, as cantigas, elas têm um valor muito maior para nós religiosos do que a própria música que a gente escuta no momento de lazer. Então, a gente veio com essa ideia, a gente está trabalhando assim. Eu vou fazer trabalhos ao vivo no futuro, mas eu acredito assim, ó, que se tu vai fazer trabalhos ao vivo, que tu faça um trabalho com técnicas também voltadas para isso. As gravações até passam por uma questão de herança, né, Rodrigo? Porque muitas pessoas baseiam-se naquilo que escutam para ensinar para as pessoas. Sim. E essa clareza no som certamente facilita pela pronúncia urubá, enfim, por tantas outras coisas, né? Sim, a nitidez do trabalho, porque tem muita gente hoje se guiando pelos trabalhos musicais para ensinar os seus filhos. E os alabês evoluíram, né? Eu vejo isso principalmente aqui no sul, assim, os alabês evoluíram bastante. E os caras estão tocando em espaços maiores, foram obrigados a se sonorizar para poder atingir o público. Então, já que tem toda essa evolução dos alabês,
por que não evoluir na questão, na hora de gravar um trabalho para deixar pro seu público religioso? Então essa evolução aí, eu acho que essa visão é muito importante, assim. Certo. Rodrigo, eu vou pedir para te me contar passo a passo como é que funciona o teu trabalho, mas a gente vai seguir esse papo logo depois do comercial. Kizomba Especial hoje falando sobre a importância da qualidade nas gravações musicais na religião de matriz africana, aqui na Xé Record do Rodrigo Fangial, Rodrigo de Ossanha. Rodrigo, tu falaste que teu trabalho tem como diferencial a gravação passo a passo, diferente de outros trabalhos onde bota todo mundo dentro de um estúdio e grava em uma única gravação, né? Tu pode me mostrar esse passo a passo, como é que funciona? Exatamente. A gente capta primeiro os tambores, depois a G, daí a gente faz uma voz guia, né, para saber o tamanho de tambor que vai ter para o trabalho em específico, e a gente vai fazendo parte a parte como os músicos fazem uma música, uma produção profissional. Eu vou mostrar o trabalho como um todo aqui, né? Esse é um trabalho que ainda não está totalmente mixado. Mas esse seria a finalização de tudo junto. Isso, de tudo junto. Então aqui a gente tem 2 tambores, né? A gente tem 2 tambores. Aqui a gente tem 2 AG. E a questão, assim, de gravar tudo separado, como eu estava falando no início, é que você tem total fidelidade do áudio. Porque na produção musical, cada instrumento ele tem uma afinação específica. Claro. Né? Por isso que a gente trabalha dessa forma. O tambor é uma equalização específica, porque ele tem um timbre diferente. A voz é outra equalização. Os corais também são outra equalização. Os AGs que atuam nas altas frequências, né, bastante agudo, também tem um outro tratamento de áudio. Um exemplo. Vou solar essa voz aqui, que é a pergunta do Jorge Castro aí. Isso ele grava sozinho no estúdio. Isso ele grava sozinho. Tu pode ver que o áudio não tem interferência de nenhuma outra fonte sonora, então tu consegue entregar uma qualidade maior no trabalho. É uma dedicação maior.
Vou colocar aqui de novo a pergunta dele e vou deixar os corais soar solo também. Eu, Itabor, Itabor, Ossanha, Boriçu. Eu, Itabor, Ossanha, Boriçu. Eu, Itabor, Itabor, Ossanha, Boriçu. Aí eu vou colocar todo mundo junto, né? Pra ver que o trabalho, ele fica como... O trabalho fica completo. Eu, Itabor, Itabor, Ossanha, Boriçu. Eu, Ossanha, Sanibó. Eu, Ossanha, Sanibó. Ossanha, Sanibó. Ossanha, Sanibó. Então... Querendo ouvir só o tambor, por exemplo, tem como mostrar pra gente? Claro, eu solo só o tambor. Solo só o tambor aqui. Dois tambores, né? Aqui. Dois tambores, né? Pode gravar 3 tambores, pode gravar 4 tambores, né? Daí fica a critério do tamboreiro, do alabê, se ele quiser colocar um tambor marcado, se ele quiser colocar um tambor que faça uns desenhos a mais, um floreio, né? Hoje uma gravação de Bará Oxalá, por exemplo, duraria quanto tempo para fazer neste formato? Que eu acho que deve demorar um pouco mais, né, do que era habitual fazer assim. Demora um pouco mais, porque é um trabalho mais dedicado. Dependendo da disponibilidade do alabê, ele pode levar de 3 meses, ele pode levar até 2 meses, pode levar um pouco mais, né? É igual na música, né? Tem músicos aí... artista que grava um CD... Tem músicos que levam 1 ano para gravar Sim. um álbum, né? Para gravar um álbum, levam 6 meses. Então leva um certo tempo, assim, mas é aquela coisa assim, ó. O religioso, quando ele vai fazer um batuque, por exemplo, ele dá o melhor de si, ele quer fazer o melhor, ele quer fazer tudo muito organizado quando vai fazer o ritual em si. Eu acho que essa questão dos alabês também tem que haver essa mudança, assim, de quando fazer um disco, procurar fazer melhor. Se o cara não... Tem artistas que preferem, músicos religiosos, que preferem gravar tudo junto. Eu respeito essa ideia, entendeu? Tanto que o Axé Records é um projeto inicial nesse espaço, mas tem um projeto mais pra frente, onde vamos fazer captações ao vivo. Isso que eu ia te perguntar, mas se a pessoa quiser, por exemplo, seguir no método tradicional, também pode fazer aqui? Também pode fazer. E eu tô com um pensamento assim, ó, eu vim para somar na religião. Eu torço assim para que tenha até mais estúdios com a mesma visão do Axé Records em tratar um alabê ou tamboreiro como um músico religioso, sabe? Eu acho que deveria ter mais olhares para isso, na questão dos produtores, né? Porque o trabalho, quando chega no resultado final, tu sente uma diferença. E aí, como eu estava falando antes sobre a dedicação do religioso para com o batuque, tem que ter essa dedicação na questão musical dos alabês. E se o cara for gravar em outro estúdio, não consegue gravar separado, que deixe pelo menos eu vou dar uma dica aqui agora, né? Uma dica de produtor. Deixa pelo menos o AG de fora. Grava todo mundo. Se não consegue gravar separado, grava todo mundo. Grava tambor, voz, coral, mas não grava o AG junto. Grava o AG separado. Vai fazer uma diferença imensa. Porque esses microfones, por mais que sejam cardioide, que eles ignoram fontes externas, as altas frequências sempre acabam aparecendo mais. E tu vê nas gravações aí, quando eles gravam em conjunto, como o AG é um instrumento de frequência alta, ele tende a aparecer mais, ele tende a ficar mais presente na gravação. Claro. Rodrigo, quem quiser vir para cá, para a Axé Record, né, nós temos uma parceria hoje com alguns alabês, que também tem uma parceria com o Kizomba, mas ele é aberto a todos, qualquer alabê que queira fazer alguma gravação aqui. Como é que faz? Simplesmente entre em contato comigo, né, tem o telefone lá na página, né? Tem o WhatsApp 51981391130. Conversa comigo, explica o projeto. E tem a questão também dos direitos e registros de obra, né? Que é um assunto bastante importante também. Aqui a gente agrega tudo. A gente auxilia o alabê a fazer o trabalho dele, orienta
a registrar o trabalho dele, né? Não é apenas um estúdio, é uma produção musical. Uma produção. Eu sou filiado a Abramos, né? Que todo produtor que trabalha com fonogramas, né? Tecnicamente falando, ele tem que ser filiado a alguma associação de música para poder registrar os trabalhos, né? Esse dia me perguntaram sobre registro de obras, né? Que é um assunto muito polêmico, assim, no cenário musical, né? Como é que eu vou... Foi até um cliente que ele fez um CD de Umbanda, todo autoral, e como é que eu vou fazer para registrar isso aí, né? Ele perguntou para mim. O registro no cenário religioso é uma questão, assim, como é que eu vou te dizer assim, ó... A lei das obras intelectuais, que é o Ministério da Cultura, né, que administra isso, ela foi criada em 98. Uma famosa lei aí que quem é produtor sabe, 9.610. Né? A lei foi criada em 98, né, pelo Ministério da Cultura, a Biblioteca Nacional que administra isso. Né? E a Umbanda, ela começou no início, lá em 1908, né? O Batuque entrou no início do século passado aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, o cenário religioso ele tem por característica ser uma obra de domínio público. Tanto que eu estou gravando o disco aí da equipe JC, um disco de Batuque, Jejinagô. Também vou gravar um disco do Geiso do Ogum, que ele já é... Mas quem tem pontos autorais de Exu, por exemplo, tem uma maneira mais fácil de fazer esse registro. Mas aí é que entra a questão. Um exemplo assim, ó, quando o autor compõe um ponto, qual é o interesse dele? O interesse dele é fazer com que esse ponto seja inserido no âmbito religioso, fazer com que esse ponto faça parte do ritual religioso. Né? Ele chegar numa corimba de Exu e ver o ponto dele sendo cantado, eu acho que ali está o prêmio dele, né? É impagável isso. Aí tu literalmente doa. Então tem uma cultura no cenário religioso, tanto outras músicas religiosas, principalmente o cenário gospel, eles são registrados o autor, mas eles vão tudo como domínio público. O que é o domínio público? Tu pode usufruir daquela letra livremente. Porque, entenda-se assim, ó, se tu aplicar direito autoral na tua obra, entendeu? As pessoas têm que pedir permissão para executar a tua obra. Então, o teu ponto não vai, para ele ser cantado nas outras casas... Não vai explodir. Não seja assim. Exatamente, entendeu? Então, eu não consigo ver o cenário religioso aplicando lei de direito autoral, porque daí toda casa que tocar, tu não vai conseguir, entendeu? Tu vai ter que pedir permissão para você, como é que vai ser. Então, eu acho que quando o cara compõe a cantiga, ele registra ela, concordo, registra ela, mas na hora de gerar o ISRC, que tu vai gravar um disco, daí que tem o famoso ISRC, que é um código de cada fonograma, até para depois você poder distribuir isso em plataformas digitais, né? É um código em inglês, né? International Standard Recording Code, que é o CPF da música. É literalmente o CPF da música, né? Então, quando ele for registrar essa obra, ele vai ter que colocar como domínio público, porque, né? A gente tem essa força no cenário religioso, na composição, que é essa partilha, né? Sempre foi compartilhado, então eu não vejo diferente, né? Certo. Rodrigo, muito obrigado pelo esclarecimento e por ter nos recebido aqui. Muito obrigado a você, a equipe do Kizomba, estamos aí nessa parceria. Tá certo, quem sabe a gente volte aqui, quem sabe até uma vez por semana pra gente gravar e falar um pouco mais sobre a musicalidade que é infinita na religião de matriz africana. E você que quiser gravar seus pontos, suas rezas aqui na She Record, o telefone tá passando aí no rodapé e certamente música gravada em um estúdio de qualidade, feita por batuqueiro, vai ser gravado com qualidade e muito amor. Fique com imagens aqui da She Record. Subiu-se o mar, o manto de Emanjá, mamãe Oxum lá na cachoeira, e a espada de Ogum a batalhar. Ogum Meje, vem de Aruanda seus filhos proteger. Ogum Meje, vem de Aruanda seus filhos proteger. Xangô rolou a pedra na pedreira, subiu-se o mar, o manto de Emanjá,
cachoeira e a espada de Ogum a batalhar. Ogum Megê, desde Aruanda seus filhos proteger. Ogum Megê, desde Aruanda seus filhos proteger. Xangô rolou a pedra na pedreira, subiu Sumar o manto de Emanjá. Mamãe Oxum lá na cachoeira e a espada de Ogum a batalhar. Ogum Megê, desde Aruanda seus filhos proteger.